Lula indica Messias pro STF e Davi Alcolumbre declara guerra contra Lula para barrar essa indicação. Tá sentindo aí? Tem cheiro de vingança, tem cheiro de sangue no ar. Então, meu bom dia pra você que não é nem o Lula nem o Messias, porque eles acabaram de receber um alvo gigantesco nas costas deles. E quem colocou esse alvo neles foi ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Justamente ele que é responsável por tocar todo o processo de sabatina e aprovação da pessoa indicada pelo presidente a uma vaga do STF. Ou seja, ele que vai tocar o processo de sabatina e aprovação do próprio Jorge Messias, que foi oficialmente indicado por Lula nessa última quinta-feira. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, algumas atitudes bizarras que o Messias adotou na sua função como advogado-geral da União. Segundo, eu vou te mostrar como que ele vai se portar como ministro do STF, muito provavelmente. E terceiro, isso aqui você precisa saber, porque isso aqui muda todo o jogo político em Brasília. Eu vou te mostrar como que Alcolumbre declarou guerra contra Lula por conta dessa indicação, que pode causar aí uma vingança histórica contra Lula. Bora então direto ao primeiro ponto. Olha, gente, não é segredo pra ninguém que o Messias é basicamente um serviçal de Lula na AGU. Ele instrumentalizou o cargo e a instituição AGU para perseguir opositores e constranger críticos do governo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse passado? Veja aqui comigo alguns exemplos. Olha aí, ó. Governo aciona a AGU contra deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Parlamentares foram acusados pelo Ministério dos Direitos Humanos de divulgar notícias falsas sobre resolução a respeito de banheiros em escolas. Esse foi lá em 2024, mas temos também exemplos aqui deste ano. A AGU estuda ação contra Nicolas Gayer e Flávio Bolsonaro por minar a confiança no Pix. O foco é responsabilizar os parlamentares pelo prejuízo causado à economia popular devido às fake news e manipulações de narrativas sobre o Pix. E esses, gente, são só alguns exemplos. Teve ações contra mim, contra o povo que criticou o governo na época da enchente lá do Rio Grande do Sul, e teve muito mais. Vocês perceberam como o Messias ele colocou a AGU a serviço do governo Lula e não do Estado brasileiro? É vergonhoso, gente. Mas só quem consegue fazer isso é um jurista que já não tem a menor vergonha de ser completamente subordinado a Lula. E agora vamos para o segundo ponto que se conecta com isso que eu acabei de falar. O que a gente pode esperar ainda do Jorge Messias caso ele vire ministro do STF? Antes da gente entrar nesse mérito, eu vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada por aqui. E a resposta a essa pergunta é: nós podemos esperar uma completa submissão do Messias juiz ao governo Lula que o indicou para o STF. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Aí, ó, o Messias ele é muito próximo do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Olha lá eles juntos. Os dois ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que garantem aí a governabilidade ao Lula, junto com o Toffoli, Escudino, mas eles aí são um núcleo central. Então, gente, caso o Messias entre por STF, ele vai integrar aí o bloco de juízes governistas que já é integrado pelo Zanin, pelo Dino, pelo Moraes, pelo Gilmar, pelo Toffoli. Esse grupo, inclusive, ele já ficou completamente formado quando eles foram assistir a um jogo da seleção aí no estádio Mané Garrincha. Olha aí, todos eles, só faltou o Toffoli, né? Todos ali juntos, curtindo. Mas vamos agora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que é o mais importante de todos. Por conta da indicação do Messias, o Alcolumbre declarou guerra a Lula. Lula já tinha sido informado pelo Alcolumbre que o Messias não tinha votos necessários para passar seu nome lá no Senado. Isso por quê? Porque o Alcolumbre estava interessado nesse jogo. Ele queria muito que o indicado, o escolhido, fosse o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que na verdade é uma indicação tão ruim quanto o Messias. Mas a questão é que como o Messias ele não tinha os votos necessários no Senado, aí o Lula precisava de uma intervenção justamente de quem? Do Alcolumbre, em favor do Messias. E agora, com a provocação ao presidente do Senado, Alcolumbre declarou guerra contra Lula. Primeiro ele vai trabalhar contra a indicação do Lula. Olha aqui, ó, contra a indicação do Lula aí, ó. Vai trabalhar contra, vai passar a mão no telefone, vai ligar para os senadores e vai dizer que ele vai votar contra o Messias. Olha isso aqui, ó. Segundo dos senadores, para quem Alcolumbre telefonou, o presidente do Senado disse que irá trabalhar contra o nome escolhido por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Barroso. Além disso, gente, o governo ele vai ter que enfrentar a fúria do Alcolumbre muito para além disso. Alcolumbre ele ligou o modo pauta-bomba, ativando já medidas para se vingar, para retaliar, olha aí, colocando para votar uma pauta que pode tirar recursos do governo quando o governo já está quebrado. Olha isso aqui, ó. O Alcolumbre anuncia a votação de pauta-bomba após Lula indicar Messias. Presidente do Senado diz que levará ao plenário da próxima semana projeto com impacto nas contas. Ou seja, ele foi lá ver como é que eu posso prejudicar o governo. E quando ele traz essa pauta-bomba de gastos, isso aqui ferra o governo. Por quê? Porque o governo ele já está quebrado. Dá uma olhadinha aí, ó. Vai faltar dinheiro em 2027 por essencial. Por quê? Porque o Lula só sabe gastar. Ele não sabe cortar gasto.
com privilégios, com desperdícios. Pelo contrário, ele gasta, aumenta imposto, só que tem um limite. E aí agora, com essa pauta bomba, tudo vai ficar pior ainda pro Lula. Então, gente, as medidas do Alcolumbre, elas podem causar uma humilhação histórica pro Lula. Não só pela pauta bomba, mas porque faz mais de 100 anos desde que o Senado rejeitou uma nomeação do presidente da República para uma vaga do STF. Agora, então, eu quero ouvir a sua opinião. Você acha aí que o Messias ele vai ser aprovado ou ele vai ser rejeitado lá no Senado, hein? Conta pra mim aí nos comentários e você já sabe, curte aí, se inscreve, ativa o sininho e se você quiser apoiar de modo mais intenso o nosso canal, se torne membro do canal, assim você vai ter acesso também a vídeos inéditos, vídeos exclusivos de membros e vai ter prioridade na resposta aos seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.